E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente no seu canal, Licitação e Gestão, trazendo informações sobre esse mundo vasto, né, complexo e muito cheio de detalhes, que é essa área de contratações públicas. Vamos falar assim, contratações já englobando contratos mesmo de serviço e aquisição de bens. Logística pública, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Frederico, sou servidor público há quase 26 anos e trabalho no Ministério Público e hoje eu trabalho como coordenador dessa área aí, já fui pregoeiro, já fui gerente de registro de preços, já fiz várias coisas dessa área aí. Qual vai ser o tema de hoje? Hoje nós vamos falar da transição da nova lei de licitações, que já não está nem tão nova assim, né? Vamos combinar, ela é de 2021. E, mais especificamente, sobre a medida provisória, a 1167 de 2023. Você sabia que ela caducou? Pois é. E aí, como é que fica essa brincadeira? Então, nós vamos conversar sobre isso hoje, tá bom? Mas só depois da vinheta. Ah, e não se esquece, tá, de dar o seu like aí, ativar o sininho, fazer seus comentários, vamos trocar ideia, tá bom? Vamos lá, te espero depois da vinheta. Nós sabemos, né, que tem uma nova lei de licitações, a 14.133 de 2021, e essa lei ela é do dia 1º de abril, né, daquele ano, e lá, né, tem dois artigos chaves que falam da... Falei artigo-chave, né? Virada de chave. Pronto, vai ter uma virada de chave e os artigos mais importantes, talvez, são os 191 e o 193 da lei. Bom, ali nós temos algumas informações. Primeiro, a legislação antiga vai ser revogada após 2 anos da publicação dessa lei, a 14.133. Ou seja, dia 1º de abril de 2023, toda a legislação antiga deveria ser revogada. Legislação antiga, quando eu falo, vamos lá, quais são elas? A Lei 8.666 de 93, a 10.520 de 2002, quase que não sai, né? E a Lei do RDC, tá? Essa legislação toda tinha data já para ser revogada, 1º de abril de 2023. Quando estava chegando perto dessa data, né, e como todo bom brasileiro, nós sabemos que a grande maioria dos municípios, dos órgãos públicos, dos estados, da própria administração pública federal não estava preparada para essa virada de chave. Então virou um auê, né, um desespero, foi chegando perto, e aí como é que vai ser isso? Tinha até uma discussão de como será aplicada essa transição e tal. Eu mesmo estava preocupado com isso. E eu estava lá em Foz do Iguaçu, naquele Congresso Nacional de Pregoeiros, o 18ª edição, né, que estava tendo, eu estava lá. Quem me acompanha no Instagram viu isso, eu colocando algumas coisas, algumas informações lá do Congresso. E, para nossa surpresa, no dia 31 de março, saiu, assim, no último segundo, sai no Diário Oficial lá a medida provisória, mudando a regra do jogo e jogando a transição para o dia 30 de dezembro de 2023. E aí, todo mundo, ou boa parte das pessoas que estão envolvidas nisso aí, inclusive eu, tá? Eu me incluo nessa, respiramos aliviados. Tivemos mais um tempinho aí para poder nos adequar à nova lei de licitações. Então vamos dar uma geral aqui, tá? O que diz o artigo 191 da Lei 14.133? Ela fala lá que você poderá optar por usar a legislação a 14.133 de 2021 ou a legislação antiga na hora de você fazer uma licitação ou uma contratação direta. Contratação direta, quando a gente fala, tá, gente? Inexigibilidade dispensa de licitação, tá? E aí? O que é essa opção? Aí tá toda uma discussão, o que seria a opção e tal. Eu não vou entrar nesses meandros. A gente tem que pensar mais no que vai daqui adiante. Quais são as regras do jogo agora, tá? Eu só estou contextualizando aqui para a gente poder entender melhor. Então, a gente poderia optar e
ou eu uso a legislação antiga ou a 14.133. Lembrando, se eu usar a legislação antiga, tá? E daqui a pouco eu uso a 14.133, isso não quer dizer que eu não posso voltar a usar a legislação antiga em outra contratação ao longo desse período, né? Até 30 de dezembro de 2023. Isso não quer dizer isso, tá? Enquanto não chega a 30 de dezembro, eu posso optar por um ou por outro. E aí, lá no artigo 193, fala da opção dos 2 anos. Aí veio essa medida provisória e mudou. Então, para entender melhor, o que é medida provisória? Né? Se você não é da área do direito, como eu trouxe algumas informações básicas. Nós não vamos entrar no detalhe, eu não vou falar de processo legislativo, não é o objetivo aqui do canal, a gente está explorando uma questão de licitações e contratos. Tá? Mas só para poder contextualizar, você entender mais ou menos o mecanismo e alguns pontos que interessam para a gente. Ok? Bom, o que é medida provisória? Medida provisória é um ato normativo, tá? Ele tem poder de lei, ele é como se fosse uma lei mesmo, só que ele tem um tempo, né? O presidente da República, ele edita essa medida provisória, ela sai publicada no Diário Oficial, e a partir daí existe um prazo para que o Poder Legislativo vote essa medida provisória para ela poder ser convertida em lei. Que prazo é esse, professor? O prazo ele é de 60 dias inicial, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Esse é o prazo que está lá na Constituição Federal, no artigo 62. Tá? E para você editar uma medida provisória, você tem que ter 2 elementos também importantes: urgência e relevância. A contagem, isso é muito sério. Para você contar esse prazo, tem que ser a partir da publicação. Essa medida provisória, ela realmente foi publicada no dia 31 de março de 2023, por uma pressão dos municípios, principalmente, né? É a notícia que nós temos aqui. Então, a partir daí começou a decorrer os 60 dias. Quando estava terminando os 60 dias, eles prorrogaram por mais 60 dias. Se você fizer a conta direitinho, os 120 dias, né, que são 60 mais 60, eles terminaram no dia 28 de julho de 2023 agora. Tem pouco mais de um mês aí. Tá? Então, a medida provisória caducou. E aí? Você sabia dessa informação? Pois é. Aí tem gente que eu pergunto: e aí, você sabia que a medida provisória caducou e tal? A pessoa entra em pânico, né? E agora? Eu estou fazendo licitação com a legislação antiga e agora e tal? Eu estou fazendo uma contratação direta aqui. Como é que é isso? Eu já fiz alguma, já concluí. Eu vou ter que responder no TCU e tal. Calma. Nós temos um pequeno detalhe aí para quem não está acompanhando, né? A medida provisória realmente caducou, tá? Ela parou de valer. Mas nós temos aí uma lei complementar, a 198 de 2023, que garantiu o 30 de dezembro, tá bom? Aí eu respiro aliviar de novo. É só susto que a gente está tendo esse ano, né? Mas saiu aí a lei complementar. E aí essa lei complementar garantiu lá o artigo 193, a alteração do artigo 193 da Lei 14.133 de 2021. E aí, mas o 191 não, tá? Aí o 191 voltou à redação original. Esse é o detalhe, né? Então, só o artigo 193 que acabou ficando com alteração lá. E aí, a alteração né? A legislação antiga vai ser revogada até 30 de dezembro de 2023. Essa é a data. Cai num sábado. Se quiser ver lá no calendário, vai cair no sábado. E tudo bem. Aí eu te pergunto, o que tem de relevância nisso? Não mudou o 191. O que tem de mais relevante nisso aí? O que é mais importante? O que nos chama mais atenção nesse detalhe aí? É o detalhe do dia 29 de dezembro. Mas, professor, o que tem dia 29 de dezembro? É tanta data, né? Quer dizer, tem o 30 de dezembro, que é a data da revogação da legislação antiga. E o que tem no dia 29 de dezembro? O dia 29 de dezembro, ele estava dizendo que seria a data para você publicar o seu ato de ratificação de dispensa ou inexigibilidade e publicação do edital também. Então, tinha que sair tudo. O limite de publicação é dia 29, que seria uma sexta-feira, né? Então, tudo bem. Isso aí morreu, caiu por terra, tá bom? Só que aí tem um detalhe, tá? Voltando agora.
Antes desse imbróglio todo, né, quando estava para chegar o dia 1º de abril de 2023, né, antes disso, começaram a trabalhar como é que seria a transição, né? E aí teve manifestação da AGU, já pertinho de abril teve uma manifestação do TCU, confirmando o que a AGU estava falando no seu parecer, número 6. Tá? Só que antes de tudo isso ainda teve uma portaria, né, da MGI, dizendo, né, estabelecendo quais seriam as regras, o limite, né, a data para você publicar o seu edital, o seu aviso de dispensa, o seu ato de ratificação de elegibilidade, enfim. Então ele trazia umas regrinhas. Era uma portaria, era 720, tá, do ano passado. E essa portaria ela foi revogada agora. Ela sofreu algumas alterações, né, depois, antes de 1º de abril. E agora, dia 25 de agosto de 2023, ela foi revogada. E aí, no lugar dela, entrou uma nova portaria, tá? Dia 25 de agosto de 2023. Agorinha. Tem o quê? Tem 2 semanas atrás, né? Enfim. O que diz essa nova portaria, tá? Primeiro de tudo, né? Que portaria é essa, né? É a portaria SEGES/MGI 1769. Eu vou colocar na descrição desse vídeo, eu vou colocar o link para você poder acessar, conferir tudo, tá bom? Aí você vai poder entrar lá, olhar lá direitinho, com calma, pesquisar, tá bom? Imprimir, guardar, salvar aí nos seus arquivos aí no computador, enfim. E o que tem de relevante nela? Ela vai estabelecer algumas regrinhas, tá? E aí ela garante o 29 de dezembro. Ela fala taxativamente. 29 de dezembro é a data limite para você publicar esses atos aí. Então, esse aí é o divisor de águas, tá bom? Você publicar os seus atos até o dia 29 de dezembro. Então, tem que sair no Diário Oficial, lá, dia 29 de dezembro, sair lá o seu edital tal, para você poder prosseguir com aquela contratação baseada na legislação antiga. Se for na legislação nova, tá tudo certo. Você não tem essa preocupação, tá bom? E o que nós temos de mais relevante? Bom, aquela outra regra, né, dos contratos persiste, tá bom? Então, você está fazendo uma licitação baseada na Lei 8.666, na 10.520 no RDC e tal, baseada na legislação antiga, né? O contrato que será gerado a partir daí, ele será regido por essa legislação, óbvio. Como é que você estabelece umas regras do jogo, né? Legislação antiga, e lá pela tanto você muda tudo para 14.133? Não faz sentido, né? A minuta de contrato que viria como anexo ao edital teria que ser outra também, inclusive. Então você vê o edital com um contrato, por exemplo, depois chega com outro contrato completamente diferente do que estava no edital, as regras do jogo são outras. Não dá segurança jurídica, na verdade. Então, por isso que você segue, né, até o final. Então, vamos supor que é um contrato de serviço continuado. Então, você publicou o edital no dia 29 de dezembro, a licitação segue, continua, tá? E a partir daí, né, você vai firmar o contrato e vai ser com base na legislação antiga. Firmou o contrato, digamos que você vai assinar o contrato em janeiro, né? Aí você vai ter um contrato, digamos, de serviço continuado. Aí você vai poder prosseguir por até 5 anos, né? 60 meses. E aí você vai seguindo. Então, quer dizer, você vai ter uma ultratividade da legislação antiga. Esse é o termo que o pessoal do direito gosta de usar. Eles acham bonito esse termo, né? Mas vamos lá. E que mais que ele fala? Ele estabelece algumas regras também para atas de registro de preço, similar ao dos contratos, tá? E agora vem algumas coisas mais relevantes. Vamos lá. Existem alguns contratos de prazo indefinido. Que contratos existe contrato de prazo indefinido? São aqueles de serviço público, né, de utilidade pública, que é só ele que presta, né? É o próprio Estado que presta, né? Luz, né? Fornecimento de água. Então, não dá, é só ele que fornece. Então, nesses de prazo indeterminado, você tem até 31 de dezembro de 2024. Então, até o final do ano que vem, tá bom? É um detalhe, tá? Nós estamos falando aqui. O normal aqui é acabar tudo no dia 30 de dezembro de 2023. Mas os contratos de prazo indefinido, eles têm que ser encerrados antes de 31 de dezembro de 2024,
tá? E firmados novos contratos, já baseado na 14.133 de 2021. O mesmo acontece para o credenciamento. Se você tiver credenciamento, esse credenciamento vai ter que morrer antes do dia 31 de dezembro de 2024. 24, gente. Não é 23, não, é 24. Então, esse credenciamento morre ali, tá? Então, aí você pode fazer novos credenciamentos, tá bom? Se vocês quiserem, tá? Escreve aí nos comentários, professor, gostaria de ver um vídeo sobre o credenciamento, que é um dos ditos instrumentos auxiliares, está lá na Lei 14.133, botou bonitinho, a gente já trabalhava com isso na legislação antiga, né? Mas agora na legislação nova está organizadinho lá, está dito que é um instrumento auxiliar, tá bom? Eu posso fazer um vídeo sobre isso, basta você fazer um comentário aí no vídeo aqui que eu estou fazendo, tá ok? Seguindo. E lá no final tem o anexo, tá? Então, agora um detalhe, uma informação que é muito importante, tá bom? Essa portaria, ele é para a administração pública direta federal, tá bom? Tudo bem. Eu sou estado. Eu sou município. A rigor, você não precisa seguir essa portaria, tá? A rigor. Mas aí vem um detalhe. O sistema Comprasnet, ele já foi, ao que tudo indica, configurado para seguir um roteiro, tá? Então, se você é estado ou município e está usando o Comprasnet, você vai seguir essa portaria, tá bom? Por causa do sistema. Esse é um detalhe. Eu optei por usar o Comprasgov. Então, por causa disso, você vai seguir essa portaria. É isso, que você está amarrado no sistema. Se estivesse usando outro sistema, beleza, você tem essa autonomia. Mas nesse sistema especificamente, tem algumas regrinhas. E essas regrinhas estão lá no anexo, tá? Tem uma tabelinha bonitinha lá, com prazo, com tudo direitinho, tá bom? Mas eu vou fazer uma coisa resumida, eu vou falar o que está lá naquela tabelinha lá, tá bom? O que está dizendo lá? Ele está falando os prazos para você inserir o seu edital, o seu aviso de dispensa eletrônica, enfim, no sistema Comprasgov. Então, são prazos do sistema, tá bom? Está parametrizado. Então, até o dia 29/12, você pode inserir o quê? As suas dispensas em razão de valor, que são aqueles que estão lá no artigo 75, né? Inciso 1 e 2 da Lei 14.133. E inexigibilidade que tenha como limite esses valores também. Lembrando, tá? Ele está falando, como essa portaria fala no artigo 75, inciso 1º e 2º, da Lei 14.133, então nós estamos estabelecendo aqui os limites de dispensa da 14.133, não é aqueles da Lei 8.666, não. Tá bom? Então, hoje está em 57 mil e uns quebrados, né? Ele é atualizado pelo IPCA. Quem viu outros vídeos meus, já expliquei isso. Existe um artigo na lei que estabeleceu que todo ano a gente atualiza esses valores pelo IPCA, tá bom? Esse é o índice que é utilizado na nova lei, tá? E aí todo final de ano está saindo uma portaria atualizando esses valores. Bom, então, todas as dispensas de licitação baseadas em valor, com limite de valor, e inexigibilidades, cujo limite de valor dessas contratações seja o mesmo, esse valor de 57 mil e tal, né? E o valor para obras, serviço e tal é outro valor, tá bom? Qualquer coisa depois eu coloco aqui no vídeo. Nesses casos é 29 de dezembro é o limite, tá? Para sair publicado, para ficar bonitinho lá, para inserir no sistema, tá bom? Para os demais casos, então, editais de licitação, qualquer modalidade, dispensa e inexigibilidade que não cai nesses casos aí, tá? Então, inexigibilidade acima dos limites de dispensa e os outros casos de dispensa todos, tá bom? Nesses casos, você tem que inserir no sistema, atenção, 28 de dezembro até às 16 horas. 16:01 você já não consegue mais inserir no sistema, tá bom? Então, não esqueça disso. O seu limite para usar a legislação antiga,
tá bom? Com base... como é que você vai ter que fazer se você usa o Compras Gov? Você vai ter que inserir no sistema até o dia 28 de dezembro, 16 horas, tá bom? Se for em razão de valor, dispensa e inexigibilidade, até o dia 29, ok? Esse era o recado. Fiquem atentos. Não deixe para fazer o dever de casa para a última hora. Na verdade, eu sugiro que você já tenha trabalhado, já esteja trabalhando a transição, para quando chegar, não é nem no finalzinho, no apagar das luzes, tá? Muito antes, você já esteja preparado, já tenha largado a Lei 8.666, a 10.520, o RDC. Ah, mas professor, eu gosto tanto dela, já estou acostumado, já é um caso antigo e tal. Cara, desapega, entendeu? É melhor, essa nova lei está mais organizada, ela tem algumas informações, não é uma lei perfeita, obviamente, não é do jeito como muitos gostariam, mas ela já é melhor, já é alguma evolução, tá bom? Desapega, passa logo, já começa a trabalhar, começa a rodar todas as suas contratações com base na Lei 14.133, que é melhor. Que aí você já chega lá em dezembro, você não tem que se preocupar com isso. Você já está rodando na legislação nova, tá bom? Gente, esse era o recado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo.